Ivon, o senhor será interrogado nesse momento e o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta, nem feita por mim, nem pela promotora, pelo defensor público ou pelos jurados. O senhor tem direito constitucional ao silêncio total, de não responder nada para ninguém, como também tem direito ao silêncio parcial, escolher a pergunta que o senhor quer responder. Caso não queira responder alguma pergunta, é só dizer que não responde, sem explicar por que não responde. Eventual silêncio total ou parcial não trará nenhum prejuízo na defesa do senhor, já que é uma garantia constitucional que assim o senhor, se quiser, poderá fazer. Embora o senhor tenha direito constitucional ao silêncio, esclareça ao senhor neste momento que o interrogatório, na verdade, é um momento de autodefesa, defesa feita pela própria pessoa, pois antes deste momento e após, o senhor fala em um processo sempre através da Defensoria Pública ou de um advogado. E, em caso de confissão, eventualmente aquilo que o senhor tenha feito nestes fatos, e depois, caso haja condenação, essa confissão obrigatoriamente servirá como atenuante no momento da aplicação da pena. O senhor hoje aqui está sendo julgado por um crime de homicídio consumado qualificado por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima Gerlânio, e também pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica em face de Joyce, pois supostamente o senhor a agrediu. Então, é sobre esses fatos que será aqui indagado ao senhor. Então, neste momento, após o senhor conversar reservadamente com a Defensoria Pública, já em 2 oportunidades, na data de hoje, e desses esclarecimentos que foram aqui feitos, pergunto se o senhor vai preferir responder as perguntas ou se vai fazer uso do silêncio total ou parcialmente. Gostaria de fazer uso parcialmente, doutora. Gostaria de responder sim. O senhor disse parcialmente. O senhor quer dizer que vai escutar as perguntas e vai escolher a que vai responder? Ou o senhor já quer responder especificamente só, por exemplo, a Defensoria Pública e os jurados, ou só a Defensoria Pública? Qual é a postura do senhor? Eu pergunto sim, doutora. Porém, aquelas que eu não me recordar, eu gostaria de não responder, porque eu não me recordar. Mas tudo bem. Me recordar, doutor Jean, o senhor confirma que é essa orientação da Defensoria Pública? Sim, sim. Bom. Ronivon, sobre essa situação envolvendo a morte de Gerlânio, envolvendo as supostas agressões a Joyce, o que aconteceu nesse dia? Conte para a gente, com suas palavras, o que teria acontecido e, com base nas suas respostas, a gente faz perguntas complementares, se for o caso. Ô, doutora, com todo o respeito à senhora excelentíssima e a todos presentes, eu gostaria de dizer que realmente aconteceu. Foi eu mesmo que consumei, tive esse problema aí com o seu homicídio. Conte o que foi que aconteceu, que chegou a essa situação. Mas, na verdade, doutora, eu não tinha intenção em momento nenhum de chegar a esse fato. Eu não conhecia esse rapaz. Eu fui realmente, aí a senhora vai me perguntar, por que você foi esse horário na casa, lá, esse horário, para ver seu filho? Eu estava lá próximo, eu estava em uma chácara, eu estava fazendo uma instalação elétrica com um amigo que estava bebendo. Eu já tinha 3 dias que eu estava bebendo. Eu já não sabia mais o que era realidade, eu estava, não estava sem dormir, estava acordado, sem dormir, fazendo uso de droga e bebidas. Eu fui buscar minha moto, que estava próximo da casa de Joyce, lá na Tomé de Souza, que eu deixei na frente da porta de uma amiga minha, que eu fui de carro, mas esse amigo meu para fazer essa instalação. Quando eu estava retornando, eu estava lá próximo, eu conversei com a Joyce pelo WhatsApp. Aí a gente ficou conversando pelo WhatsApp, ela estava acordada, ela estava online, ela estava conversando comigo. Eu falei, Joyce, eu vou passar aí, ela não me respondeu mais. Eu fui lá, eu vi que tinha uma moto lá na frente. Aí eu fiquei transtornado. Por quê? Eu tinha terminado com Joyce, separado dela, mas o que eu pedi a ela era que ela não colocasse ninguém dentro de casa por causa do meu filho pequeno, que eu não sei, né, o que pode acontecer, que ele é criança, ele não sabe se defender. E eu fiquei preocupado, porque ela estava fazendo uso de medicamento. E, às vezes, ela ficava desacordada, tanto que a Jamile sempre me pedia que eu fosse lá. Às vezes que eu medicamento ela fazia uso? Só um minutinho. Que medicamento ela fazia uso? Eu não sei, porque ela estava com depressão. Desde antes da gente ir para o Uruguai, que eu levei ela para o Uruguai, ela passou um tempo comigo lá. Ela já tinha tentado se matar, ela não estava bem, ela estava fazendo acompanhamento no CAPS. Aí tinha vezes que ela tomava muito medicamento, ela ficava dormindo.
E o meu menino, como ele é muito elétrico, aí a Jamile chamava para ele não, porque ela dormindo, ele não poderia se acidentar dentro de casa. Às vezes eu ficava lá com ele. E aí minha preocupação foi essa, eu queria tirar só meu filho de lá, porque eu falei, por que tá lá, Jamile? Quem é que tá lá? Cadê Ravi? Ravi tá aqui? Só que eu estava transtornado, eu estava muito bêbado. Eu queria, tipo, eu queria chamar ela para falar sobre isso. Porque tanto que eu pedi a ela que ela não colocasse ninguém lá, pela preocupação que eu tinha com meu filho. Entendeu? Ela pegou e fez totalmente Seu diferente. Eu não queria Olivon, brigar. sua preocupação com seu filho é algo normal, né? É isso. Ainda Eu pedi mais. tanto a ela isso, pedi Deixa, tanto, eu deixa, fiquei deixa eu concluir, por chateado. favor, para o senhor responder. Senhora, eu desculpa, É, senhora. não, tranquilo. É algo normal, principalmente nos dias de hoje. Todavia, quando um casal se separa de forma tranquila ou de forma conturbada e tem filhos, os filhos em algum momento vai ficar com um ou com o outro. E naturalmente as pessoas, faz parte da vida, vão reconstruir sua vida, um mais cedo, outro mais tarde, vão casar novamente, ter novos filhos. Então, isso, apesar da preocupação ser louvável, não lhe autorizava ao senhor, só um momentinho, não lhe autorizava o senhor dar uma determinação para ela não colocar ninguém na casa dela, pois a casa é dela, né? Os senhores estavam separados e era algo mais cedo ou mais tarde que iria acontecer, muito provavelmente. E apesar da sua preocupação, repito, totalmente pertinente, o senhor teria condições, claro, inclusive de pessoa, inclusive, se fosse uma pessoa de bem que cuidasse de seu filho, né, o senhor poderia ficar tranquilo, mas até averiguar, o senhor teria outros meios. Então, o que foi que, sem que o senhor tivesse tomado conhecimento de que essa pessoa, especificamente Gerlânio, tivesse feito qualquer coisa que pudesse ser prejudicial a seu filho, o senhor, naquele momento em que encontrou, depois que foi na porta, na casa de Joyce, na casa de Jamile, voltou para a casa de Joyce, quando o senhor seguiu o casal de moto, o senhor partiu para cima de Gerlânio. Ô, doutora, eu parti para cima. Na verdade, eu não ia descer da moto. Eu só queria só falar, porque eu fiquei nervoso. Eu não sei porque, eu não deveria nem tentar conversar daquele estado que eu estava, mas a pessoa bebendo, não sei por que eu fui fazer aquilo. Não era para mim ter procurado. Nem, na verdade, eu tinha ido lá, aconteceu isso tudo, eu chamei Jamile, eu já tinha ido embora. Eu fui para casa de minha tia. Não sei por que eu voltei na BR de novo. Eu voltei, eu passei, eu vi a moto, eu encontrei com eles no caminho. Mas eu não premeditei nada. Eu O estava indo senhor para tem casa, não sei porque a noção loucura de da horas? bebida, 3 dias eu Certo. O voltei, não senhor sei tem para quê. noção? O senhor tem noção de que horas o senhor bateu inicialmente na casa de Jamile, depois na casa de Joyce e depois retornou à casa de Jamile? Eu não lembro que Desculpa, hora era, porque eu de estava Joyce, bebendo. Jamile, depois voltou a Joyce. Eu lembro que Você tem era de noção? madrugada. E eu estava Pois é. conversando com ela no WhatsApp nessa hora. Isso é Aí ela não hora me de respondeu mais. isso é hora de ser a casa de alguém para ter alguma conversa sobre qualquer assunto, se não seja algo estritamente mega urgente. Eu estava conversando com ela no WhatsApp. Falei, ô Joyce, eu vou aí. Ela não me respondeu mais. Porque eu sempre ia. Eu sempre fui lá. Tinha 2 dias que eu tinha dormido lá, doutora. Se o Para senhor, aplicar se a o vida. senhor sempre ia e foi novamente e ela não abriu a porta, ela está dando autorização o senhor a entrar ou tentar insistir, acordar os vizinhos, por exemplo, que eu não sei como é a casa, mas que as pessoas que estão ao lado, em cima e abaixo, possam ser perturbadas de madrugada? Eu só queria saber se estava tudo bem, porque ela estava ficando sempre desacordada do remédio, eu queria saber se estava tudo bem, quem era que estava lá. Era só isso que eu queria saber. Se o senhor tinha essa tamanha preocupação com seu filho, por que o senhor não tentou ficar com a responsabilidade da criança, até amigavelmente com Joyce, ou judicialmente, se ela não concordasse, entregar a criança para o senhor? E o senhor teve Porque essa atitude, ao invés de fazer a coisa normal, legal. porque, doutora, na verdade eu não poderia cuidar dele, porque minha vida eu sempre trabalhei fora. Eu não tinha como trabalhar em empresas assim, eu fico hospedado em hotéis, em alojamento da empresa, eu
tenho condições de criar uma criança sozinho. O senhor costumava fazer uso de bebida alcoólica e droga de forma frequente? Não, quando eu estava trabalhando, não fazia, não. Foi quando eu Não, voltei de quando eu lá. falo, não é trabalhando, é nos momentos de folga, claro. É isso. Eu digo assim, quando eu estava trabalhando, que eu estava viajando, eu não bebia, eu não usava droga, eu não fazia nada. Foi quando Mas eu quando estava de voltei, folga, fazia? foi porque eu estava, na verdade, de folga. Porque de 2 em 2 meses eu ganhava 10 dias de folga para vir ver a família. Tá. Aí E eu aí, fiquei, não voltei mais, eu fiquei transtornado, doutora. Eu já tinha 6 meses que eu não fiz, viajei mais, o pessoal da empresa estava me ligando, eu não ia, ficava só enrolando eles. Eu perdi o foco das coisas, doutora. é isso que eu ia lhe Então, perguntar. O senhor, nesse período, o senhor estava nos seus 10 dias de folga, ou o senhor estava eventualmente trabalhando aqui, ou simplesmente não estava trabalhando nesse período? eu não estava trabalhando, eu pedi licença para o pessoal da empresa lá, eu cancelei o contrato e ia fazer eu renovar o contrato quando eu voltasse. Eu falei que eu precisava resolver uns problemas particulares de família e voltaria. Só que aí eu fiquei assim, bebendo, transtornei minha vida, fiquei. Tá. Eu perdi o E aí foco eu das coisas. pergunto ao senhor, o que é que Gerlânio, que foi a vítima desse fato, a própria Joyce e eventuais vizinhos e familiares tem a ver com o seu transtorno, com o seu desequilíbrio, de passar esse tempo Nada a todo ver. bebendo? Pois é, e aí o senhor justifica que teve essa ação por conta que estava bebendo, que estava sob efeito de droga? Não, eu digo assim, para mim chegar a acontecer isso, foi por causa que eu não estava normal, não. Porque eu, na minha mente normal, que nem eu estou agora, eu jamais faria isso com ele. Ou com qualquer outra pessoa. Eu Certo. nunca faria isso com ninguém, não, doutora. Essas brigas, agressões, até físicas, além das verbais, que foi aqui pontuado pela família, pela Joyce, por até seu tio, né? Ou seja, a família de ambos os lados do senhor Idé, de Joyce, era algo que acontecia de forma corriqueira na vida do casal? Era algo que só acontecia quando o senhor estava sob efeito de algo e droga? Ou em qualquer momento poderia acontecer? Era mais quando eu estava bebendo, porque sempre, geralmente, ela tinha ciúme. Era ambas as partes. Era ciúme da minha parte, ciúme da parte dela. Geralmente, ela quebrava meus celulares. Sempre ela quebrava. Ela quebrou muito celular caro meu. Aí começava a briga. Ela me agredia também. Ela sempre começava. Aí era tipo agressão da minha Trocado. parte e da parte dela também. Inclusive, quando aconteceu esse fato, não tinha nem um mês que ela tinha me desferido 3 golpes de faca no meu pescoço, que eu cheguei no hospital como morto. Meu tio que me deu socorro. Eu fiz até drenagem no pulmão, tenho até as marcas aqui. Isso, Aí eu disse tudo que acarretou na minha mente, eu não fiquei, aí piorou mais. Aí que eu fiquei só bebendo mesmo, perdi o foco de tudo. Depois que eu saí do hospital. sobre essas lesões que o senhor disse que foi 3 golpes de faca no pescoço, o senhor, depois que teve alta, não foi chamado para ir na delegacia, não procurou a delegacia para registrar essa situação? Eu não quis, doutora, porque eu não queria prejudicar ela por causa do meu filho. Eu falei, ela vai ser presa, porque é tentativa de homicídio. Eu falei, não vou fazer isso não. É tanto que, inclusive, eu saí do hospital, no outro dia ela tentou se matar. E eu ainda que ajudei ela. Eu fui passando na BR dessa pista que é próximo lá, ela estava na BR para se jogar embaixo de uma carreta. Aí, na hora que eu passei, tinha um pessoal evangélico com ela conversando e ela estava chorando. Eu deixei minha moto lá na pista, vim andando com ela, levei ela e falei com o Jamile. O Jamile foi lá, umas primas dela, não sei, conversou com ela e eu não estava nem com ela mais. Aí, depois disso, eu não confiei mais e deixei ela com meu filho. Eu ficava preocupado. Eu sempre estava lá, constante. Eu sempre estava indo lá visitar, saber Certo. como ele estava. Ia todos os dias, eu ia meio-dia. Quando eu já colocava o celular para despertar, eu ficava na casa da minha tia. Eu ia, dava banho nele, vestia a roupa dele e levava ele para o colégio, a escolinha dele, próximo da casa onde a gente morava. Porque Se ela o não seu estava bem. problema era com Joyce, por que o senhor, nesse dia, resolveu partir para cima de Gerlânio, agredi-lo dessa forma tão brutal, que inclusive foi responsável as lesões que o senhor provocou pela morte dele? E o senhor só teria agredido Joyce justamente quando ela teria tentado interferir para que o senhor parasse de agredir Gerlânio? Ô, doutor, na verdade, eu não tinha intenção nenhuma.
Mas como tinha acontecido o fato que ela tinha tentado me matar, eu nem ia descer da moto. Tipo, fiquei com medo, me deu uma loucura na minha mente. Não sei o que foi aquilo, Senhor não. Ronivon, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta. Mas se o senhor for responder, o senhor responde o que eu lhe perguntei. Eu não perguntei se o senhor ia descer da moto ou não. Eu lhe perguntei por que, se seu problema era com Joyce, uma relação altamente conturbada, que não precisa ser dito mais nada, pois já ficou claro aqui, com base no que o senhor falou, Joyce falou e as testemunhas falaram. A minha pergunta é, se o seu problema era com Joyce, por que o senhor, quando resolveu, por qual razão não interessa, descer da moto, partiu para cima de Gerlânio e agrediu de uma forma tão absurda que, inclusive, essas agressões foi resultado, provocado a morte dele. E o senhor só agrediu Joyce exatamente no momento em que ela tentou interferir para que o senhor parasse de agredir Gerlânio. É isso, doutor, que eu não sei por que eu fiz isso com ele, porque não tinha nada contra ele. Só que eu acho que foi a loucura da bebida, o transtorno que eu estava, não estava normal, doutora. Não sei por que eu fiz isso com esse rapaz, que ele não tinha nada a ver, não tinha nada contra ele, eu nunca vi ele na minha vida. Não sei Quando o por que senhor isso. encontrou, quando o senhor encontrou com eles na moto, inclusive o senhor teria, pelo que foi dito aqui, não sei se o senhor se lembra, né? Porque o senhor disse que estava Eu lembro de transtornado, algumas e o coisas que senhor fica assim. parou a moto. Escute, por favor. E o senhor parou a moto ao lado da moto que ele estava. Joyce disse aqui que ele teria dito que era para ter calma, para resolver a situação. O senhor se lembra disso ter acontecido? Isso não aconteceu? Aconteceu algo de forma diferente? Uma abordagem desrespeitosa, agressiva por parte de Gerlânio à sua pessoa? Doutora, na verdade, eu não lembro nem o que ele me disse, doutora. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu sei que eu fui para falar com ele assim próximo e a gente começou a brigar, a gente começou a lutar, mas ele. A gente começou a Segundo lutar. Joyce disse aqui que não foi o que aconteceu, que o senhor já desceu dando da moto, dando um murro em Gerlânio, a ponto dele já cair desmaiando, que meteu a cabeça no chão. E o senhor continuou, deixa eu terminar, e o senhor responde o que o senhor quiser. E o senhor continuou agredindo a pessoa dele. E no momento em que o senhor agredia ele já no chão, Joyce tentou interferir e o senhor meteu um murro nela também, a ponto dela não conseguir ir embora e deixar a situação lá. Então eu pergunto, isso não aconteceu? O senhor não se lembra ou aconteceu de forma diferente? Porque o que Joyce disse é Não, que o realmente, senhor e ele não brigaram. O senhor o agrediu e já deixou ele caído no chão. a gente entrou em luta corporal, sim. Nós entramos em luta corporal, sim. É tanto que ele estava com capacete, eu lembro, ele estava com o capacete dele caiu. Porque, na verdade, eu não ia me referir a ele, eu ia falar com o Joyce. Aí ele veio, tipo, para querer vir para cima de mim, e aí Joyce ficou defendendo, aí a gente entrou em luta, mas ele. Eu não tinha nada contra ele. Senhor Ronivon, eu vou repetir a pergunta. O senhor estaria perseguindo, ou ainda que não estivesse perseguindo por coincidência, acompanhando o casal e encostou a moto depois de ter saído da porta da casa deles, ao lado da moto que o casal estava, a ponto de Gerlânio, que pilotava a moto, ter parado. Joyce disse aqui que o senhor já desceu, enfiando, quando ele falou, supostamente Gerlânio falou, calma, bora resolver, vamos conversar. O senhor já enfiou o murro nele, derrubando Gerlânio. Então eu lhe pergunto, como é se estou dizendo a versão, eu não estava lá, dizendo a versão de Joyce. Como é que o senhor disse que ele partiu para cima do senhor? Se era o senhor que estava atrás da moto que ele pilotava, após o senhor ter ido na porta da casa de Joyce, onde ele estava, ter feito um escândalo lá, saído e retornado? Foi eu saí, que eu fui embora, depois eu voltei, que eu encontrei eles no caminho. Aí eu falei, para a moto aí que eu quero falar com você, Joyce, eu quero falar com você. Mas não era falar com ele, era com Joyce. Aí eu não ia descer da moto. Aí Joyce foi e desceu, ele foi e desceu. Aí eu fui no encontro de Joyce para falar. Aí Joyce, ele veio, tipo, começou a discutir comigo, eu não lembro o que ele falou. Aí Joyce ficou entre eu e ele, eu lembro. Aí nós começamos a trocar soco. Aí ele caiu no chão. Nós, o senhor fala, o senhor e Gerlânio? Sim, e nós entramos em luta Como é que o senhor corporal. começou a trocar soco com o Gerlânio se o senhor disse que Joyce estava entre o senhor e ele? Então, aí nós já ficou tipo um querendo agredir o outro. E ela tomando a frente para que a gente não brigasse. Aí eu desferi um soco nele e a gente começou a brigar.
Aí O depois senhor disso eu se não lembro de lembra, muita coisa não, porque eu fiquei transtornado, doutora. Não lembro de tá? O muita senhor se coisa. lembra no momento que o soco que o senhor acertou que ele caiu? Se lembra desse Eu momento? só lembro, eu só lembro de alguns flashes, depois disso, tipo, me cegou. Eu não lembro de muita coisa. Eu vim saber no outro dia do acontecido. Para mim, foi um pesadelo. Para mim, não era nem verdade aquilo ali, porque eu já não sabia distinguir o que era realidade, nem o que era coisa da minha mente mais. Eu já tinha 3 dias sem dormir. Tá. E por que o senhor se lembra até esse momento de repente apaga a sua memória e só lembra depois? Eu lembro de Se o alguns senhor, flashes, é o que eu lembro. quando o senhor foi na casa de Joyce, depois foi à casa de Jamile, voltou para a casa de Joyce e encontrou, ainda que por acaso com o casal, que ainda disse para. O senhor disse aí agora, está gravado. Quero falar com você, Joyce. Que aí ela desce da moto e o senhor começa a discutir, etc. Até aí o senhor se lembra. E o que é que aconteceu que aí daí em diante dá um apagão e o senhor só lembra depois? Se o senhor estava sem dormir, É bebido, isso, já que tinha não era bebido, para mim nada nem droga. É isso, não era nem para me agredir ele, mas não sei porque eu continuei, doutora. Eu não sei, eu vi pelo vídeo. Eu não sei porque eu continuei. O senhor se lembra que no momento que o senhor agrediu o Joyce Nem eu também não com sei socos? explicar, não. Como? Não O senhor se lembro, eu sei que estava recorda? aquela confusão, eu não lembro muita coisa, não. Eu lembro que estava uma confusão, ela me puxava, rasgou minha camisa, eu vi minha camisa estava rasgada no outro dia, eu vi minha camisa rasgou. E eu nem lembro de muita coisa, eu sei que eu fui dormir na casa de um tio distante. E eu acordei e Porque o eu senhor falei, o que foi eu estou dormir, fazendo só um aqui, instante, tio? só um minutinho. Se o senhor tinha uma casa próxima, a casa onde o senhor morava, por que o senhor foi dormir na casa de um tio depois dessa confusão? De outro tio, distante? Porque, porque, doutora, quando eu estava bebendo, se eu bebesse, eu não ia para casa de minha tia, Terezinha, eu não ia para casa dela, que é minha mãe, no caso, me criou. Eu ficava Sim. com medo dela, com vergonha dela, não ia para casa, eu ficava na rua, em qualquer lugar, ficava andando, ficava fazendo qualquer coisa, mas não ia, por respeito a ela, eu tinha vergonha de ir para casa. Aí o único lugar que eu acho que eu achei foi essa casa do meu tio. E eu fui, porque eu não... Geralmente eu já fui para a pousada dormir para não ir para casa quando eu estava Ok. usando droga, porque E eu tinha quando foi respeito que com o minha senhor tia, eu nunca soube? que eu ia chegar em Quando casa foi que o usando senhor. droga. Tá, já entendi. Quando foi que o senhor soube que Gerlane morreu? Uns amigos meus me ligou no outro dia, o que é que você fez? Você é louco? O que você fez na sua vida? E Se me não ligou tinha para seus me amigos falar lá, isso como é que os seus. acontecendo. Só um instantinho, deixa eu perguntar. Se os seus amigos não estavam lá, era o senhor Gerlânio e Joyce, como é que esses amigos souberam dessa situação, que perguntando o que foi que o senhor fez, se você é louco? Porque passou no jornal, doutora. Passou Passou no no jornal jornal o para quê? mim. Só um Passou minutinho. no Passou no jornal que jornal o estava me quê? Ah, procurando. deixa eu perguntar, senhor. Passou no jornal o que supostamente Joyce falou. Tinha alguma câmara de segurança que eventualmente de alguma casa de comércio ou casa residencial que filmou e aí foi jogado na televisão? O que é que o senhor soube que passou na televisão? Primeiramente, era um vídeo que estava tendo pelo WhatsApp, que chegou para mim, que falaram que estava acontecendo isso. Aí, primeiramente, chegou assim. Sim, já Aí o entendi. pessoal começou a me ligar, Mas é perguntar isso que eu estou perguntando. Passou o que é que eu na fiz. Eu falei, televisão algum vídeo, alguma filmagem das agressões? Ou não, foi só o que as pessoas falaram? passou o meu nome, né? O que as pessoas falaram. Falou que eu era suspeito de ter cometido o crime. Nesse momento, quando seus amigos começaram a mandar mensagem, que o senhor, né, tomou conhecimento com mais detalhes do que teria acontecido, essas informações fizeram com que o senhor recordasse de alguma situação que o senhor tinha vivenciado, de ter ido para a casa de Joyce, casa de Jamile, voltado para a casa de Joyce, brigado com Gerlânio? Foi isso, foi ligando as coisas, os flashes, porque, na verdade, doutor, eu sei de alguns flashes que passou na minha mente do que aconteceu. Aí eu fui recordando, fui montando as coisas, aí eu lembrei, fui lembrando de algumas coisas, mas não me recordo de muita coisa, não, doutor. Não me Ok. recordo como eu fui parar na casa desse meu tio, não me recordo de muita coisa, não. Me E lembro quando o porque Jamile que senhor falou que eu tinha ido lá, não lembro. Nem lembrava que eu tinha ido na casa de Jamile. E quando o senhor ligou esses flashes
com as informações de seus amigos. A partir daí que o senhor, né, teve uma certa noção do que teria acontecido, o senhor fez o quê? O senhor foi para onde? Procurou a polícia? Procurou seus familiares? Um advogado? Foi embora? Qual foi a atitude tomada pelo senhor? Eu queria me entregar, doutora, só que todo mundo estava falando comigo bem assim, que o pessoal queria me matar, que estava me procurando, que tinha uns carros me procurando para me matar, dizendo que eu era integrante de facção, Quem e que era foram esse na todo casa de mundo? Jamília, uns caras Só um lá. instantinho. Quem seria esse todo mundo que estava dizendo que estavam querendo lhe matar? E Várias quem seriam pessoas me essas ligou. pessoas? Escute, senhor, para que o senhor possa, se quiser, responder e os Sim, sim. jurados possam compreender. E não, inclusive, pré-julgar o senhor ou até deixar ele pegar alguma informação que possa até, eventualmente, ser acatada de forma benéfica ao senhor. O senhor disse que estava todo mundo dizendo que iriam lhe matar. Quem era esse todo mundo que estava dizendo isso? Vários amigos meus conhecidos me ligaram, mandaram mensagem no WhatsApp, dizendo que era para me ter cuidado, que tinha um monte de gente me procurando, que tinha uns carros procurando, E me esses seus procurando. amigos que lhe E deram essa informação conseguiram saber que as pessoas estavam lhe procurando de que forma? é isso que eu não sei, doutora. Eu só quis dizer que eles me falavam isso, para me ter cuidado. Eu fiquei com medo, eu ia me entregar. Só que eu fiquei com medo. Eu tinha poucos dias que eu tinha feito a cirurgia também, ainda estava doendo. Eu fiquei com medo. Tá. Fiquei Aí o com senhor ficou medo com medo por e fez o conta quê? da minha vida, né? Aí eu peguei e viajei para vir trabalhar aqui em Minas. Eu falei, vou viajar, vou trabalhar, vou levantar um dinheiro, vou colocar o advogado e vou me entregar. Só que não deu tempo. Pronto. Porque eu tinha O senhor, conversado com então, minha tia que eu ia me entregar aqui viajou, em foi para Minas, Minas. em outro Tá. estado, Você foi para meio da Minas. Bahia. O senhor, Foi para me entregar esses aqui. fatos aconteceram dia 30 de setembro. O senhor foi para Minas quando? No dia seguinte, não, setembro não tem 31. Dia 1º de outubro? Dia 2, dia 3? Ou o senhor não se recorda? Foi, eu vim logo após. Acho que eu fiquei um dia ainda, não lembro, doutor. Eu fiquei transtornado. Passou mil coisas na minha cabeça. Eu fiquei arrependido de tudo que aconteceu, né? Desse fato ter acontecido. O pessoal, todo mundo falando que eu acabei com minha vida, que eu destruí minha vida. E eu temendo a minha vida também de morrer, né? Porque tinha um monte de gente me procurando. Assim me Ronivon, falaram, né? Não sei se estava realmente. Um monte de gente. o senhor foi preso dia 2 de novembro de 2023, aí em Minas. 2 de novembro de 2023 para 30 de setembro, um mês. Durante esse mês, Pô, eu estava trabalhando o esse senhor mês, eu ficou, trabalhei. né? O senhor estava trabalhando ou o senhor ainda estava procurando emprego para tentar arranjar dinheiro, como o senhor falou aí? Eu estava trabalhando já, eu estava trabalhando numa serralheria. É tanto que, inclusive, eu fui preso voltando de um serviço que eu estava fazendo numa cidade chamada Nova Lima. Eu Que estava é com o esse Grande Belo Horizonte. patrão e o irmão dele, que a gente estava montando. Isso, a gente estávamos trabalhando no condomínio de luxo lá, fazendo as estruturas metálicas. Como eu sei trabalhar com solda, com essas montagens industriais, aí eu estava trabalhando com eles. Só que eles não sabiam desses fatos, não. Eu fiquei com vergonha de contar. Eu falei, eu vou me entregar, eu vou levantar um dinheiro para me pagar um advogado, vou me entregar, eu vou resolver isso da melhor forma. Vou pagar o que tiver de pagar, porque realmente foi eu, né? Entendeu, doutora? E Mas o foi senhor foi isso. preso voltando de Nova Lima em uma abordagem policial. Foi que situação? Ou reconhecimento facial? Foi uma abordagem policial. Foi uma abordagem policial. Foi os policiais rodoviário. Militar, mas militar rodoviário. Entendi. Mas foi uma Fica na rodovia, abordagem eles de estavam rotina, fazendo não uma foi blitz. especificamente atrás do senhor. Não, não, tava voltando do trabalho, tava de roupa de trabalho, tava tudo. E eu tenho meu nome normal. Só tinha 2 dias que eles tinham, ou 4 dias, eu creio que eles me falaram que tinha expedido esse mandado de prisão para mim. Aí Seus eu falei a familiares, verdade com os policiais, falei, não, seus familiares aqui em Feira sabiam que o senhor estava pelo menos em Minas, ainda que não soubesse o endereço, a cidade específica, que o senhor estaria no estado de Minas ou não?
Eu não quis falar com eles, eu fiquei com vergonha, muita vergonha deles, doutor. Eu fiquei, não queria falar com eles, Mas porque não eles é querer nunca, eu falar, é nunca me vi dar esse lado notícias. de fazer essas coisas. Entenda, não é falar detalhes, dar notícias. Seus familiares sabiam, olha, então, ele está para o lado de Minas Gerais. Nem isso eles sabiam, tomaram também conhecimento posteriormente, Eu de acho que alguma forma, após a prisão do senhor? eu, eu creio que tomaram conhecimento após minha prisão, sim. Eu creio que foi isso, porque eu não tenho contato com eles. Certo. Eu creio que eles viram assim, pelo jornal. Uma coisa assim, não sei, né? Deve ter passado na notícia, não sei, doutor. Então, o senhor foi para Minas só por trabalho, não tem família aí também? Eu tenho duas primas. Eu tenho duas primas, mas eu vim para trabalhar, porque como eu sempre viajei, eu sempre trabalhei em outros estados, eu sempre tive a vida assim, trabalhando em outros estados. Já era acostumado a estar viajando. Ronivon, depois que o senhor soube que Gerlânio morreu e que o senhor já tinha recobrado, digamos assim, a sua consciência plena, que o efeito da droga e do álcool que o senhor tinha feito, já tinha dormido, né? E, enfim, recuperado. Qual foi o seu sentimento? Doutora, eu fiquei com sentimento de vergonha, sentimento de arrependimento, sentimento de, como se posso dizer, não era para mim ter feito isso com ele de forma nenhuma. Eu não tinha nada contra ele, eu fiquei assim, com coisa comigo mesmo, falando, meu Deus do céu, por que eu fiz isso, Jesus? Porque não tinha nada contra esse rapaz, nunca vi ele. Eu acabei com a vida dele, né? Prejudiquei ele, a família dele e a minha automaticamente também. Eu já não O senhor pude, depois tomou conhecimento, depois, né? Ficou sabendo quem seria Gerlânio, o que é que ele fazia da vida, se ele tinha filhos, enfim. Ou até hoje o senhor não tem detalhes da vida de Gerlânio? eu não sei, doutora, porque eu fui presa, não, eu fiquei. Não tinha como nem saber, não, doutora. Não tinha como saber sobre a vida dele, não. O senhor não recebe visita aí em Minas? Não, uma vez só que minha prima veio aqui, mas eu não tenho visita, não tenho nada, não sei de nada. Eu só sei quando a minha prima veio que me visitou uma vez, foi em dezembro de 2023, que ela me falou que minha avó tinha passado mal, que minha família estava todo mundo chocado com essas coisas que aconteceu. E depois disso eu não tive mais notícia, não. Ninguém veio me visitar mais. Não sei nem o que acontece. Ok. Ronivon, sobre esses fatos, existe mais alguma coisa que o senhor recorde que tenha acontecido, que eu não lhe perguntei, que o senhor acha importante para a sua defesa, que o senhor queira aqui contar para os jurados? Doutora, que eu me lembre agora, nesse momento, não, doutor. Então, eu não tenho mais perguntas para o senhor. Muito obrigada. Passa a palavra ao representante do Ministério Público. Obrigada, Excelência. Bom dia, senhor Ronivon. Só tenho uma pergunta para o senhor. Essas lesões na vítima, elas foram causadas apenas por murro, chute, ou o senhor utilizou alguma faca ou algum outro instrumento cortante? Ô, doutora, bom dia, primeiramente, com todo respeito à senhora. Eu não estava com instrumento nenhum, porque, na verdade, eu não tinha intenção nenhuma de fazer mal a ele, a ninguém, não. Eu estava só bêbado e encontrei ele, inclusive, entrei em luta corporal e aconteceu o que aconteceu. Mas eu não lembro detalhes, não. Tá, obrigada. Sem mais, Excelência. Desculpa, obrigado. Passa a palavra ao representante da Defensoria Pública. Excelência. Senhores jurados, algum dos senhores gostaria de fazer alguma pergunta para Ronivon? Se quiserem, por favor, pode utilizar o formulário de pergunta dos jurados.
Ronivon, só um minutinho, por favor, que os jurados estão até finalizando as perguntas para que eu possa ler para o senhor, se o senhor quiser, possa responder, tá? Sim, senhora. Senhores, só uma curiosidade. Chegaram algumas pessoas, eu vi o horário que chegaram. Os senhores são parentes de Gerlânio? Tá, só um minutinho, depois a promotora até vai falar com os senhores, tá? Tá. Ronivon, eu tenho aqui 2 formulários com algumas perguntas. São de jurados diferentes, eu posso dizer que são porque são letras diferentes. Pode ser que alguma pergunta seja repetida, pois os jurados fazem as perguntas de forma individual. De qualquer maneira, se forem perguntas repetidas, eu vou ler para que o jurado saiba que foi lido, o que ele indagou, mas o senhor não precisa responder 2 vezes a mesma coisa. O jurado aqui pergunta, por que o senhor passou por cima da vítima com a moto? Porque é o seguinte, no processo, constou que o senhor, deixa eu só concluir para o senhor entender, após o senhor ter agredido fisicamente, quando a vítima já estava no chão, quando o senhor saiu com a sua moto, passou com a sua moto por cima da vítima. Isso tem no processo. Doutora, na verdade, dessa parte eu não me recordo de forma alguma de ter passado a moto por cima dele, não. O senhor disse, certo, o senhor, aqui já é outro jurado, o senhor disse que se preocupava com seu filho, de algo acontecer a ele, por Joyce colocar alguém dentro de casa, correto? Essa é uma indagação. Mas se a vítima que veio a óbito não apresentava perigo à criança de a mãe Joyce e a mãe Joyce, né? Por que o senhor entrou em luta corporal até a morte da vítima, se o senhor não tinha mais nada com Joyce e Gerlânio foi quem pagou o preço? Mas não foi por causa disso da criança esse acontecido com ele, não. Nem por causa de nada, não. Nem eu não sei porque a gente discutiu e entrou em luta corporal, mas não tinha motivo nenhum e nem intenção de matar ele, não. Não sei porque isso tudo aconteceu, não. Porque ele estava transtornado. Eu saí fora do meu normal. Ronivon, essas foram as perguntas feitas pelos jurados, portanto, o interrogatório do senhor está finalizado. Então, sem mais perguntas nesse momento. Joyce, como eu disse, a senhora será ouvida aqui na qualidade de vítima em relação às lesões que supostamente sofreu e também como testemunha em relação às agressões perpetradas contra Gerlânio. A senhora está sendo aqui ouvida justamente no processo em que está sendo julgada no dia de hoje a pessoa de Ronivon Lima Silva, acusada de supostamente no dia 30 de setembro de 2023, na madrugada, por volta das 4h50 da manhã, na rua Pau Brasil, no bairro Calumbi, aqui em Feira de Santana, ter agredido fisicamente a pessoa de Gerlânio Vieira Alves, que veio a falecer, e também ter supostamente agredido a senhora no momento em que a senhora tentava intervir nas agressões perpetradas pela pessoa de Ronivon em face de
Gerlânio. É sobre esses fatos que a senhora deverá nos contar, aquilo que vivenciou, que presenciou e também, eventualmente, aquilo que a senhora possa ter tomado conhecimento por ouvir dizer por comentários de terceiros. Embora a senhora não esteja compromissada, solicito que a senhora tente ser fiel o máximo possível às suas lembranças, às recordações que a senhora ali naquele momento ainda tem. Não devendo aqui acrescentar, inventar nada, nem tampouco esconder absolutamente nada, mas, como eu disse, retratar de fato o que teria acontecido. Passa a palavra ao representante do Ministério Público. Obrigada, Excelência. Bom dia, senhora Joyce. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. A senhora foi ouvida em delegacia e depois na audiência, correto? Sobre Sim. esses fatos. Fique tranquila que hoje não tem nada de diferente, tá? Tá. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a senhora, mas antes eu gostaria que narrasse livremente o que foi que aconteceu, por gentileza. O que foi que aconteceu nesse dia, né? No dia dos fatos aqui, 30 de setembro de 2023. Sim, tô um pouco nervosa. Tá nervosa? Fique tranquila. Então eu vou lhe fazendo as perguntas. Deixa eu começar. A senhora manteve um relacionamento com o acusado Ronivon, correto? Sim. Ok. Esse relacionamento, ele durou mais ou menos quanto tempo? Foi um relacionamento longo, curto? Em torno de 5 anos. Em torno de 5 anos. A senhora teve algum filho com o Ronivon? Sim, tenho. Tem um filho, então. Um só? Sim. Hoje tem qual idade? 4 anos. 4 anos. Uhum. Eu gostaria que a senhora contasse, né, a situação que gerou aqui esse homicídio de Gerlânio. A senhora está mais tranquila para começar a falar sobre o dia dos fatos? Sim. Pois não. Aí eu nem sei explicar, porque eu não tinha vínculo com ele. Estava vivendo minha vida. Não tinha vínculo com o acusado, Ronivon? Sim. Já estavam ele. separados? Sim, não via ele. E aí, simplesmente, nessa noite, que ele foi na minha casa me procurar. Uhum. E aí, pelo fato de eu já saber, né, como que ele já era agressivo e tal. Uhum. Aí eu liguei para minha mãe. Aí foi quando ela ficou nervosa. Morava perto da sua mãe? Sim. Tá. Aí ela veio até a minha casa, pediu que ele fosse embora, pediu pra gente sair para que evitasse alguma confusão. Uhum. Então, quando ele foi, minha mãe pegou meu filho, a gente foi quando tudo aconteceu. Ok. Então, eu vou separar agora as perguntas, primeiro em relação a seu relacionamento com o acusado. Durante esse período de aproximadamente 5 anos, né? Como era esse relacionamento? A senhora já mencionou que Ronivon era agressivo. Sim, a gente brigava muito. Uhum. Essas brigas, elas costumavam envolver também violência, algum tipo de violência? Sim, ele me agredia, sim. Em alguma ocasião a senhora ficou lesionada? Já. Já registrou boletim de ocorrência? Consta aqui no processo. Sim. Certo. Aqui no processo tem um boletim de ocorrência de julho de 2023. Foi nessa época que a senhora se separou dele? Sim. Foi por causa do motivo dessa última briga aqui? Isso. A senhora chegou a requerer medidas protetivas de urgência? Sim, pedi, mas não... Uhum. Teve, nessa situação aqui, foi quando a senhora chegou a levar pontos na sobrancelha ou foi anterior? Foi, levei pontos. Mas foi nessa situação de julho Não, de 2020? foi anterior. Foi antes? Isso. Aí, essa situação de antes, né? A senhora chegou a registrar um boletim de ocorrência? Sim. Okay. A senhora sabe dizer se o acusado já tinha sido agressivo com outras mulheres, com outras pessoas? Aí, essa parte aí eu nem quero falar. Uhum. Okay. Situação do dia dos fatos agora, tá? Sim. A senhora, isso aqui aconteceu na madrugada, não é isso? Sim.
E antes dos fatos, a senhora chegou a se encontrar com Gerlândio? Me conta um pouco sobre esse momento Sim, anterior. a gente se encontrou e ele chamou para sair, aí cheguei do trabalho, tomei banho, ele foi me buscar, a gente saiu. À noite. Isso, aí eu tive que voltar para pegar meu filho. Vocês Porque foram para onde? Foram num barzinho? a gente foi num espetinho. Uhum. Aí por torno de 11 horas por aí. Aí ele veio me trazer para casa, peguei meu filho e ele quis ficar lá, dormir lá comigo. A senhora já era namorada dele? Estavam se conhecendo? E se conhecendo. Uhum. E só para... vou perguntar, mas a senhora já respondeu. Nesse momento, né, cerca de 3 meses, 2, 3 meses depois do fim do relacionamento, a senhora não tinha mais contato com o Ronivon? Não. Uhum. Tá. Então, estava vivendo ali uma situação absolutamente normal, saindo e conhecendo uma pessoa. Isso, com Tá. certeza. Ok. No momento em que Ronivon chega na sua residência, né? Antes disso, lembrei aqui de uma pergunta. Ele viu a senhora com Gerlândio nesse barzinho? Não. Não. Algo na sua casa, por exemplo, uma moto estacionada na porta, um Isso. veículo. Foi por isso que ele percebeu que tinha alguém? Sim. Então, só para reformular essa pergunta. O Ronivon percebeu que tinha alguém na sua residência por causa da moto de Gerlândio. Isso. E isso era de madrugada já? Já. Vocês estavam dormindo? Já estávamos dormindo. E a criança também estava em casa? Qual era a idade na época? Acho que 2. Uhum. 2 anos, Certo. Nesse momento, sua mãe estava presente na residência? Não, ela se assustou quando ele foi na casa dela. Depois que ele foi na sua casa, ele foi na casa dela. Isso. E ele chegou, ele tinha a chave da sua casa ainda? Não mesmo. É nessa casa que a senhora conviveu com ele? Não. Uhum. A delegada pediu que eu mudasse quando eu dei. O que ele dizia? Ele queria entrar na residência, ele gritava, o que ele fazia? Ele gritava, mas não dava para ouvir o que ele dizia, porque eu não saí. Qual foi a reação de Gerlânio? Ele ficou muito calmo. Calmo? Eu pedi que chamasse a polícia, ele não quis. Aí minha mãe ligou, foi quando ele chegou lá. E aí ele ainda pediu para ela se acalmar, minha mãe, voltar a dormir, que a gente ia voltar a dormir. Depois que sua mãe foi lá, que ele foi até a casa de sua mãe? Foi nesse outro momento? Isso, ele foi lá, depois foi na casa da minha mãe. E depois da casa de sua mãe? Ele voltou? Isso. Foi nesse momento que ele voltou que sua mãe foi lá tentar acalmar ele? E foi nesse momento que a gente conversou pelo telefone e aí ela veio. Isso, tentar acalmar ele. Pediu que ele fosse embora e ela pediu que eu descesse e saísse. Uhum. Que ela pegava meu filho. E seu filho foi com sua mãe? Sim. E a senhora adotou essa postura por medo? Sim. Relacionada à criança? Certo. E aí chega um momento aqui que a senhora e Gerlânio saem de moto, correto? Isso. A senhora estava indo em direção a qual local? A gente ia voltar para casa dele. Na casa dele? A casa dele era longe, ficava em outro bairro? Campo Limpo. Uhum. Certo. E chegaram a percorrer um longo caminho até serem interceptados por Ronivon? Pouco. Foi pouco? Sim. Eu lhe pergunto, ele estava ali numa situação aguardando de tocar, como se fosse uma emboscada para a senhora? Deu para perceber isso? Acho que não. Vocês se encontraram ali por acaso? Acho que sim. Uhum. A senhora acha que sim, porque eventualmente... Por que a senhora acha que sim, para eu não induzir a resposta? Porque quando minha mãe pediu para ele ir embora, né, que ele não tinha direito nenhum, ela pediu que saísse com medo de ele voltar. Eu acho que não tinha lógica ele adivinhar que eu ia sair. Uhum. Pensaram em acionar a polícia? Sim, pensei.
Mas ninguém... Ele já estava calmo, ele tinha escutado sua mãe, tinha saído, foi assim? Ah, eu não sei como ele estava, porque eu não vi. Sobre o estado de ânimo dele, né? Ele estava muito nervoso, ele estava agressivo. Qual era a situação? O Ronivon, pelo que a senhora conversou com ele. Conversei. A senhora não disse que falou por telefone? Não, com Não, ele então eu não. entendi Com errado. minha mãe. Ah, ok. Certo. Quando ele surge, né, que a senhora e Gerlânio estavam de moto, quem estava pilotando essa moto? Gerlânio? Sim, Quando ele surge, né, ele surge repentinamente? isso, do nada. Ele falou alguma coisa ou ele já chegou batendo, agredindo? Na verdade, ele que parou. Quem parou? Gerlânio parou. Ele parou quando o acusado veio ou Encostou do ele lado. encostou do lado e aí ficaram os dois pareados um do lado do outro? Isso. Houve alguma discussão entre Gerlânio e Ronivon? Não. A partir desse momento em que as motos ficam lado a lado, eu gostaria que a senhora se lembrasse aí de todos os detalhes. O Ronivon agrediu, a vítima caiu, como foi? Sim. A vítima estava de capacete? Não, ele tirou quando desceu. Tirou quando desceu? Tá. Gerlânio recebeu um primeiro golpe e caiu, como foi a situação? Isso. Ele já cai desacordado, a senhora Já se caiu lembra? desacordado. Desacordado? Ele bateu a cabeça no chão? Sim. E em seguida, o acusado Ronivon, qual é a atitude dele? Ele parte para cima e continua as agressões? Sim. Mesmo com a vítima caída, desacordada, ele deu chutes, socos, como foi Isso. a dinâmica? Chutes e socos na região da cabeça, a senhora se lembra? Não deu pra mim. Estava escuro no local? Era de madrugada, sim. A senhora tentou intervir, tentou tirar Sim. Ronivon de cima? Foi nesse Tentei. momento que a senhora sofreu a agressão? Sim. A senhora ficou com marca dessa agressão? Fiquei, mas O eu que, não fiz corpo de delito. o que foi a agressão? Foi um tapa, foi um murro, foi um chute na senhora? Morros. Foi em que região? No rosto? Sim, cabeça, rosto, assim, não dá pra lembrar direito. Na senhora. Eu perguntei na Sim. senhora. Ok. Quando a senhora sai do local, né? Ele já tinha cessado, ele já tinha terminado as agressões contra a Gerlânio ou ele continuou? A senhora sai, não é isso? Para pedir ajuda? Isso. Ele já tinha parado? Não, ele continuou. E a senhora sai para pedir ajuda, pediu ajuda a quem? Na verdade, foi muito rápido. Quando eu já estava voltando, descendo para pedir ajuda, minha mãe estava saindo da minha casa com meu filho e meu padrasto. Ah, entendi. Aí ele já estava na metade do caminho já. Aí eu pedi que ele voltasse. Aí ele falou que ia chamar, que ia resolver. E também eu não fiquei bem. Aí ele me levou para casa. A senhora não voltou, então, ao local? Não. Uhum. Certo. Só para deixar claro, o Ronivon também estava de moto, né? Uma moto ficou do lado da outra. Sim. Tem um detalhe aqui que eu queria saber se a senhora se lembra e se foi exatamente assim. Nessa segunda vez que ele retornou na sua casa, ele derrubou a moto de Gerlânio? Acho que sim, viu? Que estava no chão. Uhum. Certo. Eu ia lhe perguntar aqui, anotei uma pergunta, se a vítima chegou a dizer alguma coisa, mas a senhora já me disse que a partir do momento que ela cai no chão, que Gerlânio caiu no chão, já ficou desacordada, né? Foi. Certo. A senhora percebeu se Ronivon utilizou algum objeto para essas agressões ou apenas chutes e socos? Não teve nenhum objeto. Tá. Em relação a vida da senhora, né, depois desse fato, precisou de acompanhamento psicológico, seu filho? Como é que ficou a vida da senhora depois dessa tragédia?
Ah, muito perturbada até hoje. E a criança? A criança era muito pequena na Muito época. pequena, não entendi ainda. Uhum. Já tinha sido ameaçada de morte por Ronivon? Sim, Uhum. já várias vezes. Certo. Ok, essas eram as minhas perguntas para a senhora. Sem mais, Excelência, muito obrigada. Passa a palavra ao representante da Defensoria Pública. Bom dia, Joyce. Tá bom? Bom dia. Joyce, fazer poucas perguntas, só em complemento ao Ministério Público. A senhora, aqui em outras ocasiões que a senhora foi ouvida, a senhora disse que o Germânio chegou a tentar falar algo para o Ronivon. A senhora se recorda que ele teria tentado falar com o Ronivon? Se ele chegou a dizer alguma coisa antes da briga? Ele pediu que acalmasse e vamos conversar. Só disse isso? Sim. Certo. E aí, queria que a senhora só me esclarecesse isso. O golpe que teria feito o Gerlânio desmaiar, foi imediatamente esse momento em que ele falou vamos conversar, ou chegou a ter uma luta corporal ali entre eles, ainda que por alguns segundos? Não, foi imediatamente mesmo. Tá. A senhora tinha conhecimento se o Ronivon costumava fazer uso de droga ou bebida de forma rotineira? E era rotineiro, era uma coisa casual ou era rotineiro? Não sei, não sabia como é que estava a vida dele, não tenho nem como dizer. E no momento em que a senhora tinha um relacionamento com ele, que a senhora morava junto com ele, ele fazia uso de droga, de bebida? Sim, festas. Só em festas ou diariamente? A senhora fala um pouquinho mais alto e perto do microfone, de forma mais clara, por favor. Sim. Sim, o quê? Diariamente ou só em festas? Em festas, normalmente. A senhora nos contou sobre o primeiro momento em que ele gritava do lado de fora pela senhora, enquanto a senhora estava dentro de casa. A senhora disse que não se lembra do que ele falou, mas a senhora se lembra se ele chegou a ameaçar ou apenas gritou o nome da senhora? A senhora consegue se recordar? Não. Tá. E aí a senhora disse também que o Ronivon te agrediu. Essas agressões teriam acontecido depois que ele já estava agredindo o Gerlânio ou foi antes? Foi no mesmo momento, porque eu tentava parar ele. Ele começou a agredir a senhora depois que a senhora tentou separar os dois? Sim, quando eu comecei a separar. Tá. E depois que a senhora desistiu, de tentar separar, ele voltou a agredir a senhora? Não. Não. Então a senhora não saberia ali julgar se quando ele chamou pela senhora, ele verbalizou alguma intenção de matar o Gervânio ou apenas confrontar a senhora? Não sei dizer. Não sabe dizer. Tudo bem. Eu agradeço, Joyce, sem mais perguntas. Os jurados têm perguntas. Senhores jurados, caso queiram fazer alguma pergunta para a dona Joyce, por favor, utilize esse formulário de pergunta dos jurados. Redigam pergunta como quiserem, sem preocupação de eventualmente escrever alguma palavra errada. E daqui a pouco a gente vai recolher. Mesmo que os senhores não tenham nenhuma pergunta, eu solicito que entregue um formulário em branco para os oficiais, pois sempre faremos assim, justamente para evitar que a gente possa identificar quaisquer dos senhores. Não que haja impedimento, o jurado pode, inclusive,
fazia a pergunta de forma oral, mas por uma questão até de poupá-los e eventualmente permitir para aqueles jurados que tenham receio, tenham vergonha, sejam mais tímidos, então eu sempre faço esse recolhimento de um formulário com ou sem pergunta. Então daqui a pouco a gente vai recolher os formulários com ou sem perguntas e em seguida vamos devolver um outro para repor os que foram recolhidos. Joyce, só um minutinho, por favor, que os jurados estão elaborando as perguntas para que eu possa ler e a senhora possa responder, tá? Dona Joyce, eu tenho aqui 2 formulários com perguntas feitas pelos jurados que eu vou ler para que a senhora possa esclarecer. Durante os quase 6 anos de relacionamento, as agressões e ameaças de morte começaram com 1, 2 ou 3 anos e por que a senhora não pediu medida protetiva antes e acionou a polícia? Então, são 2 perguntas. Então, quando foi efetivamente que começaram essas agressões de Ronivon durante o relacionamento com a senhora? É obrigatório responder. Sim, a senhora está aqui como informante, senhora. Testemunha por um fato, vítima de outro. É claro que esse fato é importante para que os jurados tenham conhecimento e formem a convicção dele e façam justiça. Sim. Sim, entenda. Começou quando? Quando foi que as agressões físicas e ameaças de morte iniciaram de Ronivon para com a senhora? Durante o relacionamento? No primeiro mês, no primeiro ano, no segundo, no terceiro? Não precisa uma data exata, mas mais ou menos quando a senhora se recorda que isso começou a acontecer. No começo mesmo do relacionamento. No primeiro ano de relacionamento? Sim. Então o jurado aqui pergunta, por que a senhora não pediu medida protetiva antes, né? E por que não acionou a polícia? Na verdade, a gente morava fora, passou 3 anos fora. Fora do Brasil, fora de feira ou fora da Bahia? Era de feira. Fora da Bahia, assim, também. Então, para mim era mais difícil. Certo. Era mais difícil o quê? A medida protetiva ou acionar a polícia? Que eu só tinha ele, só era eu e ele. A senhora tinha medida protetiva, né? Passou a pedir, não é isso? Ou não? Sim. Então, por que não acionou a polícia? Ficou com medo? No momento? Eu estou lendo como o jurado está. Como a pergunta é do jurado, eu não posso fazer conjecturas. Aí a senhora faz uma interpretação como a senhora entender. Eu tenho que ler exatamente como está, porque a pergunta é do jurado, não é minha. Sim, no momento eu queria sim chamar a polícia, pedir que ele chamasse a polícia, Gerlânio. Ele não quis.
Pedi também para minha mãe também, e eles quiseram resolver de outra forma. Pronto. Agora são perguntas que eu vou fazer para a senhora. E parto justamente dessa sua resposta. A senhora que chama a polícia e Gerlânio, né, pelo que a senhora disse aí, não concordou e sua mãe também não. Queria resolver de outra forma. Por qual razão? Porque aí as pessoas podem dizer, eu pensei em resolver desse jeito. Por conta de tal coisa. Enfim, a senhora sabe por quê sua mãe e Gerlânio foram contras a chamar a polícia naquele momento? Eu acho que pelo fato de que só conversasse com ele resolvia. Porque eles tinham bebido. Ninguém achou que ia ser gravidade. Ter gravidade. Sua família, especificamente sua mãe e seu padrasto, tinham conhecimento da forma que, segundo a senhora aqui relatou, agressiva, desrespeitosa, que o acusado tratava a senhora durante o relacionamento início, inclusive desde o início? Sim. E mesmo tendo conhecimento desse perfil de agressões contra a sua pessoa, eles imaginaram que realmente uma conversa resolvia? Ou foi porque eles tinham medo de, eventualmente, depois de uma suposta reação do acusado em relação à senhora, à vítima, ou ao próprio sua mãe? Eu acho que pelos dois motivos, não quis mesmo. Ela não quis. Tá. A senhora disse que falou de chamar a polícia nesse momento. E agora eu insisto, a senhora morou fora durante 3 anos, como a senhora acabou de relatar, mas disse que um relacionamento durou mais de 5 anos, em torno de 5 anos, 6 anos. E o tempo que a senhora morava aqui, que tinha apoio familiar em tese, claro, por que a senhora insistiu nesse relacionamento, não tentou colocar um fim, ou de alguma vez a senhora tentou e por alguma razão não conseguiu? Eu tentei, mas ele não aceitava. Certo, ele não aceitava. Sim. E é normal quando um quer e outro não quer que o que quer continuar não aceite. Mas e que até insista, tente, né, reatar, tente se reconciliar, mas isso por si só não quer dizer muita coisa, porque mesmo o outro não aceitando, a pessoa que quer por fim, pode por fim. Eu queria que a senhora fosse mais específica, porque o fato dele não aceitar fez com que a senhora continuasse com ele. A senhora era ameaçada por ele ou se sentia ameaçada diretamente, indiretamente? A senhora poderia explicar, por favor? Tem vários fatos, né? Pelo fato também de eu ter um filho com ele também, né? Eu queria que ele aceitasse o filho de boa. Mas Peraí, ele aceitasse sempre... o filho de boa? Não, o fim do relacionamento. Sim, entendi. Mas ele sempre voltava a me perturbar e sempre acabava em brigas. Se ele voltava a lhe perturbar, por que a senhora então continuava com esse relacionamento? Porque seria mais uma razão para a senhora realmente pôr fim ao relacionamento. A senhora tinha... deixa eu deixar bem claro, eu não estou aqui condenando a senhora. Ninguém aqui está condenando a senhora. A gente sabe que na relação de um casal tem várias situações envolvidas que muitas vezes não são relatadas e que nem precisam ser relatadas aqui. Né? Não, a intenção aqui não é expor jamais a senhora. Mas eu digo o seguinte, para que fique claro, que se for o caso, que a senhora fale, se não for, se for por outra razão e a senhora não quiser declinar, a senhora fica inteiramente à vontade também. Mas quando ele voltava a lhe perturbar, quando a senhora, né, como a senhora acabou de falar, e foram os termos que a senhora utilizou, e a senhora terminava, né, continuando com esse relacionamento, existia alguma ameaça concreta à sua pessoa, à sua família ou ao filho por parte de Ronivon para que vencesse essa sua vontade de se separar dele e pôr fim ao relacionamento? Ou seria por uma outra razão? Sim, tinha ameaça também. Ele me ameaçava também. Mas não só por causa disso, não. A senhora trabalhava na época? Ou dependia financeiramente totalmente dele? Quando eu estava casada, sim. Quando estava casada, sim, o quê? Dependia ou trabalhava? Entendi. A senhora se recorda se no momento em que
Ronivon agredia fisicamente Gerlânio, além de socos e chutes. Houve pisadas também em qualquer parte do corpo ou em uma parte exclusiva, específica do corpo? Não, não me recordo. Certo. Nesse dia que esses fatos aconteceram, foi a primeira vez que Ronivon encontrou com a senhora e Gerlânio? Sim. Ou, pronto, além de ter sido a primeira vez do encontro, foi neste momento que ele soube do seu relacionamento com a outra pessoa, ou ele já sabia, só que eventualmente ou não aceitava, ou não queria acreditar? Nesse momento mesmo, que ele foi na minha casa. Mas mesmo nesse momento que ele soube que a senhora estava com a outra pessoa, durante essa última separação, que a senhora disse que, né, que tem aqui, se não me engano, de junho, participou de 3 a 4 meses, a senhora teve algum reencontro com a pessoa de Ronivon? Quando eu falo reencontro, não é de ter relações sexuais, não. Pode ser, mas um reencontro no sentido de conversar e a senhora alimentar a possibilidade de estar pensando em reatar o relacionamento com ele, ou isso nunca aconteceu? Realmente estava finalizado a relação da senhora com ele? Depois que eu me separei um tempo, ele ainda ficava, visitava meu filho, mas depois de um tempo a gente não teve mais contato mesmo. Mas não teve a senhora e ele, mas e com o filho? Ele iria ver o filho, seja na casa Ele de sua não mãe? estava vendo o filho, não, Mas não estava porque a senhora proibiu ou porque ele não quis? porque eu proibi. Certo. A senhora se recorda entre as datas dos fatos e desse aqui, da morte de Gerlânio, só para lhe ajudar, 30 de setembro de 2023, e quando foi entre essa data para trás, o seu último encontro com a pessoa de Ronivon? E não fala uma data exata, tipo assim, há uma semana, há 15 dias, há um mês? Não me lembro. E com Gerlânio, a senhora estava conversando, se aproximando, saindo com ele já há quanto tempo dessa data aqui? Há uma semana, 2, um mês, 2, 3? Há 15 dias eu tinha conhecido ele, mas a gente tinha saído a primeira vez nesse dia. Certo. Gerlânio tinha filhos? Aí ele me disse que tinha, só que eu não me recordo de muita coisa, não. A senhora teve, nesse período que a senhora conheceu o Gerlânio, ou até mesmo após essa situação, a senhora teve contato com algum familiar do seu Gerlânio? Não. Ok. Sobre essa situação, Joyce, existe mais algum detalhe, mais alguma informação, algo que não tenha sido aqui perguntado para a senhora, que a senhora pudesse acrescentar para esclarecer aos jurados? Não. Então, sem mais perguntas. Sentença. Ronivon Lima Silva, atualmente custodiado no Conjunto Penal de Betim, Minas Gerais, foi denunciado e posteriormente pronunciado como curso da pena do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, em face da vítima fatal Gerlânio Vieira Alves, e no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, em face da vítima Joyce Monteiro Batista, por ter, na madrugada do dia 30 de setembro de 2023, por volta das 4 horas e 50 minutos, na rua Pau Brasil, no bairro Calumbi, nesta cidade, agredido fisicamente com socos, chutes e pisadas na cabeça a vítima Gerlânio causando-lhe a morte, bem assim por ter agredido com socos a vítima Joyce, causando-lhe lesões. Instalada hoje a sessão plenária de julgamento, foram ouvidas 3 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, uma comum à defesa e mais 2 testemunhas exclusivas da Defensoria Pública. O réu, ao ser interrogado, respondeu todas as perguntas que lhe foram apresentadas, oportunidade em que confessou a prática do delito. A nobre representante do Ministério Público, bem assim o doutor representante da Defensoria Pública, sustentaram com clareza suas teses em plenário. O parquê postulou pela procedência total da pretensão deduzida na exordial acusatória confirmada na pronúncia, com a condenação do réu Ronivon Lima Silva pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima Gerlânio, além do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica em face da vítima Joyce. No seu turno, a defesa do acusado postulou pelo decote das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e de recurso que dificultou e impossibilitou a defesa do ofendido Gerlânio, além da desclassificação do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica para vias de fato em relação à vítima Joyce. Não houve réplica e nem tréplica.
A seguir, formulados os quesitos conforme termo próprio, os quais foram lidos em plenário sem qualquer protesto ou impugnação das partes, reuniu-se o Colégio do Conselho de Sentença. Senhores, me perdoem. Reuniu-se o Colégio do Conselho de Sentença em sala secreta, na presença dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, sob a presidência dessa juíza sentenciante, tendo os senhores jurados reconhecido a materialidade e a autoria do delito de homicídio para, em seguida, entender que o acusado Ronivon Lima Silva não deveria ser absolvido. Por fim, o Conselho de Sentença reconheceu a existência das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima. Difícil. No que toca ao crime conexo de lesão corporal em situação de violência doméstica em relação à vítima Joyce Moreira Batista, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do delito. Em seguida, negaram a tese desclassificatória da defesa para vias de fato, mas entenderam que a lesão se deu em contexto de violência doméstica. Por fim, os jurados entenderam também que o sentenciado Ronivon Lima Silva não deveria ser absolvido. Assim, em face da soberana decisão do Egrégio Conselho de Sentença, juízo natural da causa ora submetida a exame, julgo totalmente procedente a petição punitiva formulada na denúncia e acolhida na pronúncia para condenar Ronivon Lima Silva como incurso na sanção prevista do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, em relação à vítima Gerlânio Vieira Alves, e no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, em face da vítima Joyce Moreira Batista. Atenta ao que foi estatuído pela Carta Magna e na forma preconizada pelos artigos 59 e 68 do Estatuto Repressivo, passa a individualização e dosimetria da reprimenda imposta, obedecendo ao critério trifásico doutrinariamente recomendado, esclarecendo por oportuno que as qualificadoras do motivo torpe do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelos jurados, será utilizada na segunda fase da aplicação da pena e que as circunstâncias judiciais serão analisadas conjuntamente para as duas vítimas, com o fim de evitar repetições desnecessárias. Senhores, em relação ao artigo 59 do artigo 59 do Código Penal, existem 8 circunstâncias que o juiz deve analisar, e eu analisei de forma desfavorável para o acusado Ronivon 2 delas. As circunstâncias do delito não beneficiou o sentenciado, já vista que as vítimas estavam juntas na residência de uma delas, em momento de repouso, quando o sentenciado para lá se dirigiu em 2 oportunidades, quando ameaçou e perturbou as vítimas, e após os ofendidos deixarem a residência, foi perseguido pelo sentenciado, e quando os alcançou, interceptou a moto onde as vítimas estavam, e quando ambas desceram do referido veículo, aparentemente após uma breve discussão, passou a agredir violentamente a vítima Gerlânio, a qual foi derrubada pelos golpes do sentenciado, e mesmo estando no solo, continuou sendo alvo da sanha assassina do seu algoz, oportunidade de que também agrediu a vítima Joyce, quando esta tentou conter o agressor, para em seguida empreender fuga, até que foi presa em 2 de novembro de 2023 em Minas Gerais. Em relação às consequências do delito, tenho que também foram extremamente graves, no que diz respeito à vítima Gerlânio, uma vez que foi ceifada prematuramente a vida de um homem jovem de apenas 45 anos, em idade economicamente ativa, que deixou 2 filhos órfãos, um deles menor de idade, que ficou desamparado e privado para sempre do cuidado e carinho paterno, não se olvidando de que causou em sua genitora uma dor que não tem nome, quando, invertendo a lei natural da vida, teve que sepultar o corpo do seu filho. E por conta dessas 2 consequências desfavoráveis, eu estou acrescentando 2/8 de pena para a pessoa de seu senhor Ronivon, que é a pena mínima de 12 anos, em cima com 2/6, ela vai para 15 anos, que é 1/8, dá 1 ano e meio, 2/8, 3 anos, vai para 15 anos. Na segunda fase da aplicação da pena, existe atenuante da confissão espontânea, como os senhores viram aqui no dia de hoje, portanto, atenua a pena em 1/6. Entretanto, as 2 circunstâncias qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, que também são previstas como circunstâncias agravantes, gera aqui o acréscimo de 2/6. Então, de 15 anos diminuindo 1/6 e aumentando 2/6, a pena vai para 16 anos e 8 meses de reclusão. Na terceira fase, não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, portanto, em relação à vítima Gerlânio, consolida a pena em 16 anos e 6
e 8 meses de reclusão. No que diz respeito à vítima Joyce, analisando as mesmas circunstâncias, com exceção dessas duas que foram desfavoráveis para o acusado no que diz respeito a Gerlânio, a pena base é de 3 meses de reclusão. Essa é a pena prevista para os senhores para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. No segundo estágio, não tem nenhuma causa atenuante nem agravante, pois ele negou aqui a agressão em relação à vítima Joyce, e ainda que tivesse aqui confirmado essa agressão, também na pena não poderia ficar abaixo do mínimo legal, pois assim a súmula 231 do STJ proíbe. E na terceira fase não há nenhuma causa de aumento de diminuição, então em relação a essas agressões, fica a pena de 3 meses de detenção. Como se trata de concurso de crimes, e o artigo 69 do Código Penal determina a soma das penas, como se são regimes diferentes, a pena final fica 16 anos e 8 meses de reclusão e 3 meses de detenção, que deverá ser cumprido em regime inicial fechado. Nega ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que se encontra preso preventivamente desde o dia 2 de novembro de 2023, em Betim, Minas Gerais. Bem assim, em razão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do tema 1068, quando decidiu, com repercussão geral, que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri permite a imediata execução da pena após a condenação. Então, assim, recomende-se o senhor, na prisão onde o senhor se encontra atualmente, aí em Minas Gerais. Por força da condenação que lhe foi imposta, o réu arcará com as custas processuais, as quais ficam suspensas em razão de ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública. Oportunamente, certifique-se nos autos sobre eventuais recursos e expeça seguir a execução, encaminhando para cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, abatendo-se tempo da prisão já pelo senhor cumprida por este fato. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para o cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, e oficie-se ao CEDEP, Centro de Documentação e Estatística Policial. Dou por publicada esta decisão nesta sessão plenária, ficando as partes dela cientes e intimadas. Registre-se e proceda as comunicações de estilo. Salão do Júri do Fórum Frente Baixo, da Comarca de Feira de Santana, da Bahia, Estado da Bahia, às 18 horas e 12 minutos do dia 15 de outubro de 2025. Podem sentar. Senhor Ronivon, o senhor foi condenado pelos 2 crimes, pelo homicídio qualificado, por motivo torpe, por meio cruel, mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, e com base no critério que o nosso Código Penal estabelece, a pena final do senhor para estes fatos ficou em 16 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado. Foi condenado também a 3 meses de detenção pelas agressões físicas contra a Gerlânia. Neste momento, eu estou determinando que o senhor permaneça aí em Minas Gerais. Entretanto, quero aproveitar que o senhor está tomando ciência dessa sentença neste momento, libera o microfone dele, e pergunto se o senhor tem interesse em cumprir pena, continuar aí em Minas Gerais, ou se o senhor deseja vir para a Bahia. O senhor desejando vir para a Bahia, será oficiado a Polinter, como já fiz várias vezes, para que providencie, mas não posso garantir ao senhor quando isso acontecerá. Mas se o senhor disser que tem interesse em permanecer aí em Minas, eu não vou mais oficiar. Então, o senhor prefere tentar voltar para a Bahia, aqui em Feira de Santana, ou o senhor prefere ficar aí em Minas Gerais? O senhor me escutou? Está congelada? Doutora, eu prefiro ficar aqui, doutora. Eu estou preso da mesma forma. Escutei, Tudo doutora. bem. Eu prefiro ficar aqui, eu estou preso da mesma forma. Tudo bem, está registrado. Vou registrar em ata que o senhor prefere permanecer e todos os ofícios que forem expedidos para a Polinter será pedido que sejam tornados sem efeitos. Bom, esse é o resultado aqui do julgamento do senhor no dia de hoje. Doutora Marina, a senhora deseja recorrer? Doutor Jean, o senhor deseja interpor recurso? Artigo 593, inciso 3, a linha C de casa delidade, é isso? Ok. Senhor Ronivon, o Ministério Público não está recorrendo daquilo que foi decidido pelos jurados, pela maioria dos jurados, mas a Defensoria Pública está recorrendo e o recurso está sendo recebido nesse momento, será processado e encaminhado para o Tribunal de Justiça da Bahia e após o devido processamento e julgamento pelo tribunal, ao não ser devolvido, o senhor será comunicado. É claro que o tribunal poderá dar provimento total ou parcialmente ao recurso. O que será decidido pelo tribunal só saberemos quando o processo retornar e até lá vai ser válido, fica válido o que foi decidido aqui no dia de hoje. Então, neste momento, eu estou dando o senhor como intimado dessa sentença, já que o senhor participou do julgamento por videoconferência, então eu vou encerrar aqui a gravação.